O poder dos sonhos convergiu na fronteira entre o real e o ilusório, formando um mundo estranho e ilimitado. Um mago vestindo vestes negras estava nos cantos do mundo, sua chegada fazendo o mundo vibrar como se uma criança tivesse voltado para casa. Dryanscap abriu as portas largas. Ainda é tão desolado aqui. Leylin ficou no ar, absolvido dos poderes das leis. Sua alma de pecado original permitiu que ele examinasse a maior parte do mundo de uma só vez. A paisagem de sonhos ainda estava tão desolada quanto antes, desde quando a força dos sonhos estava diminuindo e os senhores da calamidade tinham que se selar. Leylin estava aqui em seu verdadeiro corpo, tendo deixado o mundo dos deuses para entrar no plano astral. Com o Manderalk Plate na mão e um deus intermediário como um clone, o World of Gods era como um jardim dos fundos em que ele podia entrar e sair como quisesse. Com todo o Bator como seu reino divino e o AI-Chip gerenciava as coisas, ele não precisava se preocupar com a segurança de seus ativos. A menos que os deuses pudessem encontrar outra cidade voadora de algum lugar e telesplodir sobre ele, suas defesas eram herméticas como as do reino divino de um deus maior. Leylin poderia sair e chegar a Dryanscap à vontade. Dryanforce tem diminuído por milhares de anos, apesar de eu ter matado um Lord of Calamity. Leylin descobriu as leis da Dryanforce em um instante. O estado atual da Dryanforce não fez diferença para ele, no entanto. Tendo já compreendido suas leis, ele poderia aproveitar o poder de pico da Dryanforce a qualquer momento. Aqueles senhores da calamidade tornaram-se realmente muito mais inteligentes. Leylin sorriu. Um leve exame revelou que os senhores da calamidade haviam se selado dessa vez, aparentemente cautelosos com suas ações anteriores. Desde que é o caso, então deixe-me cumprimentá-los. As runas carmesim da Dryanforce apareceram no corpo de Leylin, abrindo seu terceiro olho. Seu Nigatmar Absorbing Physique atingiu o pico, e a totalidade do Dryanscap se alegrou quando poderosos raios destrutivos apareceram nos céus. Ao contrário de antes, Leylin não precisava agir furtivamente. Ele espalhou sua aura sem medo para as bordas do mundo. É o físico absorvente do pesadelo. O eterno inimigo dos senhores do Calamity Nigatmar Absorbing Physique. Droga! Desde que o mundo dos magos abriu a esfera de cristal, eu sabia que o rei do pesadelo retornaria. Os senhores da calamidade adormecidos eram como gatos cujos rabos haviam sido pisados. Eles acordaram imediatamente, liberando suas auras. Uma nevasca de neve destrutiva uivou, mas foi repelida por uma montanha de cristal. Um cristal explodiu quando um dos lordes da calamidade saiu, possuindo uma força devastadora. Este era o emissário do olho, o protetor da luz e da escuridão, empunhando ambas as leis para ser um dos mais fortes senhores da calamidade. Molina! Outro cristal também quebrou na voz do emissário oftalmológico, e um Thunder Giante feminino saiu. Pesadelo Rei! Não! Algo mais desonesto e inconcebível, o Nigatmar Absorbing Physique finalmente reapareceu. Molina rugiu. Seu corpo disparou como um raio em direção a Leylin. A terra escura se abriu e um Lorde da Calamidade de 3 cabeças apareceu. Tinha a cabeça de um bode preto, uma cobra verde e um misterioso rosto humano. Oh! Molina! Você é minha, murmurou quando se transformou em uma névoa negra, correndo atrás do gigante feminino. Todos os senhores da calamidade em sonhos estavam logo acordados, rugindo e uivando enquanto os poderes destrutivos da calamidade faziam a paisagem do sonho tremer. As criaturas sobreviventes foram pressionadas até o chão, rezando para que esses seres superiores fossem apaziguados. Eu nunca pensei que houvesse tantos especialistas ocultos no Dryanscap. 18. Não, 19 Lordes da Calamidade, é o suficiente para esmagar o mundo do purgatório e o mundo das sombras. Leylin ficou surpresa. Esses senhores da calamidade haviam se selado devido ao desaparecimento da força onírica, não se juntando ao ataque ao mundo dos deuses. Isso os tornou a maior força no resto do plano astral, forte o suficiente para talvez atacar até o Magus World se a Dryanforce se recuperar. Eles estão todos em torno da 8ª posição, mas ainda não há um pico na classificação 8 da existência. É a supressão do mundo Will. Os olhos de Leylin brilharam, e ele estava mais confiante em seus planos do que antes. Físico absorvente do pesadelo.
Morrer. O rei do pesadelo era o eterno inimigo dos senhores da calamidade, então um deles imediatamente atacou Leylin. Boom. Uma poderosa força de calamidade derrubou, ao lado do rosto de um fantasma que era grande o suficiente para o sol levantando sua boca sangrenta em Leylin. Coisa maldita se escondendo nas sombras, saia! O rosto de Leylin ficou violento quando uma espada longa se formou de 7 pecados. Sissi. Uma luz branca brilhante brilhou, e o rosto foi cortado antes de quebrar, formando uma chuva corrosiva. Uma estranha criatura multifacetada apareceu, lamentando-se quando foi forçada a sair do vazio. 7 pecados cortaram impiedosamente seu corpo, contendo ainda mais força dominadora. Bênção da ganância. O poder do pecado original foi desencadeado, fazendo com que a figura com muitos rostos fosse destruída imediatamente. Uma corrente escura apareceu e foi absorvida pelos 7 pecados. Parecia ser um Tauti com poder infinito, devorando a força de seus oponentes. Darkface foi tirado de uma só vez. Os outros Lords of Calamity olharam para a criatura com cara de fantasma que não podia mais recuperar seu corpo. Seu rosto se encheu de medo quando se tornou cauteloso, parando seus ataques. Boom. O caminho escuro do pecado original de Leylin apareceu atrás dele, ao lado da Nigatmari Hidra com a pupila vertical em sua cabeça central. Uma teia poderosa de pecado original apareceu e envolveu Leylin dentro dele, dando-lhe força comparável ao pico do Rank 8. O físico absorvente do pesadelo. Caminho das leis. Pique Rank 8 Magus. Os poderes do antigo rei dos pesadelos. Os outros senhores da calamidade recuaram inconscientemente, olhando para Leylin com medo. Depois de engolir os senhores de Bator, Leylin estava agora a apenas um passo do pico 8, mas sua própria proeza de batalha já havia entrado nesse reino. O antigo rei dos pesadelos tinha forças para matar mais da metade dos lordes da calamidade presentes. Leylin era ainda mais forte, então simplesmente seria fácil demais vencer todos eles. Então, agora você pode ouvir o que eu tenho a dizer. Leylin olhou em volta, no olho do pesadelo, no emissário do olho, em Molina e na fera de 3 cabeças. Estes foram os mais fortes senhores da calamidade. O que você quer dizer, herdeiro do Nigatmari Absorbing Physique? Os olhos do emissário oftalmológico piscaram continuamente enquanto olhava para Leylin. Ao contrário dos outros, ele sabia muito bem como Leylin era poderoso. Com esse poder antes mesmo de chegar ao posto 8, quando ele avançou com a ajuda do Drenscape, não havia como sobreviver. Eu sei. Vocês todos me temem, me odeiam. Leylin olhou arrogantemente para os Lordes da Calamidade, como se ele controlasse suas vidas e mortes, mas meu propósito de vir aqui desta vez não é mate qualquer um de vocês. Eu quero dar a você e ao mundo outra maneira de seguir adiante. Craque. As palavras de Leylin eram notícias revolucionárias para os senhores da calamidade. Eles entraram em discussão fervorosa imediatamente, e até mesmo o mundo Will começou a se enfurecer com relâmpagos. Nigatmari Hidra rugiu, repelindo a neve destrutiva. Como é? Eu pareço sincero o suficiente? Leylin sorriu para esses lordes da calamidade. Os muitos lordes ficaram olhando um para o outro. Foi a tondergiante feminina que falou eventualmente. Como você quer fazer isso? Os senhores da calamidade são como sanguessugas alimentando-se da força de origem da paisagem do sonho, fazendo com que o mundo regrida continuamente. Você coloca um fardo sobre o céu, então a vontade mundial quer reverter a maré e enfraquecer sua oferta de força dos sonhos. É por isso que deu à luz um físico absorvedor de pesadelo. Tudo isso foi apenas o começo. Leylin falou com franqueza, mas com convicção. A força de origem do Drenscape não é interminável, mas você se alimenta dele sem fim, fazendo com que o mundo se deteriore. Mesmo vocês mesmos têm que sofrer as consequências. Eu desejo fazer um pacto da Trezul com todos vocês, todo o plano astral sendo a testemunha. Cada um de vocês terá um tempo fixo para absorver a força de origem, e tem que estar dentro dos limites estabelecidos pelo mundo. Além disso, você tem que encontrar maneiras de compensar as perdas do Old Will.
Em troca, a vontade mundial irá assegurar que você tenha um suprimento infinito de pico de força de sonho. Não haverá mais enfraquecimento, e você não terá que se selarem. A voz de Leilin era extremamente alta, o poder das leis que levando os senhores da calamidade a refletir sobre sua proposta. Embora eles estivessem extremamente infelizes por não serem capazes de absorver incessantemente a força de origem, parecia muito melhor se a força dos sonhos não fosse enfraquecida. Além disso, eles não teriam mais a ameaça do físico absorvente do pesadelo aparecendo sobre suas cabeças.